Há momentos na história humana em que uma alma se ergue como o farol na escuridão, não por proclamar verdades grandiosas, mas por vivê-los até as últimas consequências. Santa Giana Beretta Molla foi uma dessas almas raras que, diante do abismo da escolha derradeira, não hesitou em abraçar a cruz que lhe foi apresentada. Sua história não é apenas de uma médica exemplar ou de uma mãe heróica, mas é de uma mulher que compreendeu, nas profundezas do seu ser, que a vida humana é sagrada desde o primeiro instante até o último suspiro. Nascida em 1922, numa Itália que ainda carregava as cicatrizes da Grande Guerra, Giana cresceu numa família onde a fé católica não era mero ornamento dominical, mas fundamento sobre o qual se construía cada decisão. Quando jovem, sentiu brotar em seu coração dois chamados aparentemente distintos, o da medicina e o da maternidade. Que paradoxo mais belo poderia existir? Dedicar-se a preservar a vida através da ciência e, simultaneamente, gerá-la através do amor conjugal. Em 1949, formou-se em medicina e cirurgia pela Universidade de Pávia. Não era comum naqueles tempos ver uma mulher empunhar o estetoscópio com a mesma naturalidade com que segurava o rosário. Mas Diana compreendia que não havia contradição alguma entre essas duas vocações. Pelo contrário, via em cada paciente um reflexo do Cristo sofredor e em cada diagnóstico uma oportunidade de exercer a caridade cristã em sua forma mais pura. Especializou-se em pediatria, escolha que revelava a coerência profunda de sua alma. Cuidar de crianças era para ela uma extensão natural de seu amor pela vida nascente. Em seu consultório, não atendia apenas corpos doentes, mas almas feridas. Seus pacientes encontravam nela não apenas competência técnica, mas aquela ternura maternal que só brota de corações verdadeiramente convertidos. Em 1954, aos 32 anos, Giana conheceu Pietro Molla, engenheiro de alma nobre que soube reconhecer nela não apenas uma mulher bela, mas uma alma extraordinária. O casamento, celebrado em 1955, não foi para ela uma renúncia à vocação médica, mas sua plenitude. Como poderia ser diferente, o matrimônio cristão é, em sua essência, uma participação no mistério da criação divina. O lar dos Molla tornou-se um pequeno santuário onde se entrelaçava harmoniosamente a vida profissional e familiar. Giana continuava atendendo seus pacientes com o mesmo zelo de sempre, mas agora carregava em seu ventre a promessa de nova vida. Pierluigi nasceu em 1956, seguido por Mariolina em 57 e Laura em 59. Cada gravidez para ela era uma experiência mística, uma colaboração direta com o Criador na obra da vida. Que mulher extraordinária era esta, que conseguia conciliar as demandas da medicina moderna com os deveres sagrados da maternidade. Seus filhos cresciam vendo a mãe partir para o consultório de manhã e retornar à tarde, trazendo consigo não apenas o cansaço do trabalho, mas a alegria de quem havia servido ao próximo. Era uma lição viva de que a santidade não se encontra na fuga do mundo, mas na transfiguração das realidades terrenas, através do amor divino. Em 1961, aos 39 anos, Jana descobriu estar grávida pela quarta vez. A alegria inicial, porém, logo se transformou em angústia quando os exames revelaram um fibrona no útero. Os médicos foram categóricos, era necessário escolher entre a vida da mãe e a do bebê. A histerectomia salvaria Giana, mas condenaria a criança. A remoção apenas do tumor ofereceria chances de sobrevivência para ambos, mas colocava a mãe em risco mortal. Que momento terrível e sublime! Ali estava uma mulher que havia dedicado a vida a preservar a existência alheia, confrontada com a escolha mais dramática que um ser humano pode enfrentar. Não era apenas uma decisão médica, mas um teste de fé que ecoava através dos séculos, desde o sacrifício de Abraão até a cruz do Calvário. Giana não hesitou, com a serenidade de quem conhece a vontade divina, escolheu a remoção do tumor, preservando a vida da criança, mesmo sabendo dos riscos que isso implicava para si mesma. Se vocês devem decidir entre mim e a criança, disse aos médicos, não hesitem, escolham a criança, eu insisto nisso, salvem-na. Que palavras mais sublimes poderiam brotar de lábios humanos? Nelas ressoa o eco do próprio Cristo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Mas Giana ia além, dava a vida por alguém que ainda não havia conhecido, por uma criança que existia apenas como promessa em seu ventre. O calvário da maternidade heróica, a cirurgia foi realizada e por alguns meses pareceu que o milagre havia se consumado.
Giana continuou exercendo a medicina, cuidando dos filhos, vivendo com a normalidade possível de quem carrega uma cruz invisível. Mas em seu coração ela sabia. As orações se intensificaram, não pedindo a própria salvação, mas a proteção da criança que carregava. Em abril de 62, iniciaram-se as dores do parto. Giana Emanuela, assim seria chamada a menina, nasceu saudável no dia 21 de abril, sábado santo, que simbolismo mais perfeito. A vida brotando no dia em que a igreja contempla Cristo no sepulcro, aguardando a ressurreição. Mas o preço havia sido pago. Giana, a mãe, começou a definhar. Durante uma semana ela lutou entre a vida e a morte, sempre perguntando pela filha, sempre se preocupando com os outros filhos. Não havia em seus lábios lamentações ou arrependimentos, apenas a serenidade de quem havia cumprido sua missão. No dia 28 de abril de 1962, sábado em Alpes, festa da Divina Misericórdia, Santa Giana entregou sua alma ao Criador. A morte de Giana não foi um fim, mas um começo. Sua filha, Giana Emanuela, cresceu e tornou-se médica, seguindo os passos da mãe heróica. Que prova mais eloquente de que o sacrifício não foi em vão. A vida preservada floresceu e frutificou, perpetuando o legado de amor e dedicação. Em 1994, o Papa São João Paulo II beatificou Giana Beretta Molla, e em 2004 ela foi canonizada, tornando-se a primeira mulher casada e mãe de família a ser levada aos altares por ter dado a vida pelo filho. Sua festa é celebrada no dia 28 de abril, data de sua morte, mas que para a igreja representa seu nascimento para a vida eterna. Hoje, quando a cultura da morte avança sorrateiramente, disfarçada de progresso e compaixão, o testemunho de Santa Giana ressoa como um grito profético. Numa época em que a vida humana é frequentemente reduzida a cálculos utilitários, ela nos lembra que cada existência possui valor infinito. Independentemente de sua fragilidade ou dependência, quantas Dianas silenciosas existem em nossos dias? Quantas mães enfrentam pressões para interromper gestações consideradas inconvenientes? Quantos médicos são forçados a escolher entre sua consciência e as demandas de uma sociedade que perdeu o senso do sagrado? O exemplo de Santa Giana ilumina esses dilemas contemporâneos com a luz da verdade eterna. Ela nos ensina que a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que queremos, mas em querer o que devemos. Sua escolha não foi fruto de fanatismo religioso ou ignorância científica, mas da compreensão profunda de que algumas verdades transcendem os cálculos humanos. A vida humana é uma dessas verdades. Santa Giana Beretta Molla realizou em sua existência a síntese perfeita entre fé e razão, ciência e religião, vida profissional e vocação familiar. Ela provou que não há contradição entre ser uma médica competente e uma católica fervorosa, entre amar a ciência e adorar a Deus, entre servir aos pacientes e dedicar-se à família. Seu testemunho derruba os falsos dilemas de nossa época. Não é preciso escolher entre carreira e maternidade quando ambas são vividas como vocações divinas. Não é necessário abandonar a fé para abraçar a ciência quando se compreende que toda verdade tem sua origem em Deus. Não é obrigatório sacrificar a família para servir ao próximo quando se entende que a caridade bem ordenada começa em casa. Ao contemplarmos a vida de Santa Giana, somos confrontados com questões fundamentais. Que valor atribuímos à vida humana? Estamos dispostos a sacrificar nossos interesses pelo bem do próximo? Compreendemos que a maternidade é uma participação no poder criador de Deus? Suas respostas a essas perguntas não foram dadas em tratamentos teológicos ou discursos eloquentes, mas na simplicidade heróica de uma escolha. Uma escolha que ecoará através dos séculos, inspirando mães, médicos e todos aqueles que buscam viver com autenticidade cristã. Santa Giana Beretta Molla nos ensina que a santidade não é privilégio de místicos isolados do mundo, mas possibilidade real para todos os que se dispõem a amar até o fim. Ela viveu entre nós, enfrentou nossos dilemas, conheceu nossas angústias e mesmo assim escolheu o amor. Que seu exemplo nos inspire a fazer o mesmo, transformando nossas vidas ordinárias em extraordinários testemunhos de fé, esperança e caridade. Em tempos de confusão moral e relativismo ético, Santa Giana permanece como farol luminoso, indicando o caminho da verdade. Sua vida foi um juramento sagrado, selado não com palavras, mas com sangue. Um juramento de fidelidade à vida, ao amor e a Deus. Que nós também tenhamos a coragem de pronunciar e viver esse mesmo juramento, seguindo seus passos rumo à santidade. Que Santa Giana Beretta Molla rogue por nós. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.